Você já parou para pensar no quanto o mundo parece estar se moldando às antigas palavras das Escrituras? Profecias escritas há milhares de anos ainda hoje reverberam, desafiando o raciocínio e capturando a atenção de milhões. Entre elas, uma das mais intrigantes é a advertência de Jesus em Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. O que está por vir? Como isso impactará nossas vidas? Antes de explorarmos as 10 profecias mais enigmáticas que podem mudar nossa perspectiva sobre o futuro, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber novos conteúdos repletos de mistérios bíblicos todas as semanas. Agora, vamos começar. O Anticristo é uma figura cercada de mistério e temor. Descrito em Apocalipse 13, 16, 18, ele será alguém que exercerá domínio absoluto sobre a terra, manipulando tanto a política quanto a economia. Sua chegada será marcada por estratégias habilidosas, ganhando a confiança de nações inteiras antes de revelar suas verdadeiras intenções. Essa figura nos lembra como o poder pode ser usado de forma destrutiva quando aliado ao engano. Imagine um cenário futurista onde um líder global promete acabar com todas as guerras e unificar as economias. Pessoas de todas as crenças depositam sua confiança nele, mas uma minoria, com base em seus estudos bíblicos, percebe sinais alarmantes. Entre essas pessoas está João, um empresário que, ao estudar as Escrituras com sua esposa, percebe que está diante de algo que vai além de conspirações humanas. João decide reunir pequenos grupos de estudo para alertar outros sobre os perigos de seguir cegamente tal líder. Essa jornada é cheia de desafios, descrença, perseguições e até mesmo ameaças à sua segurança. No entanto, sua resiliência serve como um testemunho vivo de que a fé pode ser mais forte do que qualquer poder terreno. Enquanto isso, as profecias sobre o Anticristo começam a se manifestar com mais clareza. João percebe que não está apenas enfrentando uma batalha política, mas um conflito espiritual muito maior. Sua luta não é apenas por sua liberdade, mas para proteger a próxima geração de cair nas armadilhas de um sistema controlado por algo que vai além do humano. O sistema que o Anticristo implantará é descrito como implacável e controlador. Ele exigirá que todos, ricos e pobres, livres ou escravos, recebam um sinal conhecido como a marca da besta. Sem esse sinal, ninguém poderá comprar ou vender, como descrito em Apocalipse 13, 16, 17. João e sua esposa enfrentam o dilema: como manter sua família sem se submeter ao sistema? Essa decisão os coloca em uma posição perigosa, onde sua fé será testada até os limites. A resistência de João inspira outros a se posicionarem contra o controle absoluto do Anticristo. Pequenos grupos começam a surgir em diferentes lugares, unindo aqueles que desejam permanecer fiéis às suas crenças. Mas os desafios são imensos. Eles enfrentam fome, isolamento social e a constante vigilância de um governo autoritário. Essa batalha não é apenas física, mas espiritual, onde o medo e a fé se enfrentam diariamente. Em um momento de desespero, João encontra conforto nas palavras de 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele percebe que sua luta não é apenas contra um sistema terreno, mas contra forças espirituais da maldade. Sua força interior se renova e ele lidera sua família e outros em uma jornada de superação e resistência. Enquanto o mundo parece mergulhar no caos, as palavras das profecias bíblicas se tornam mais evidentes.
João e sua comunidade passam a ver cada evento como uma confirmação do que as Escrituras haviam predito. Esse reconhecimento, embora assustador, também traz esperança, pois sabem que há um propósito maior em tudo o que está acontecendo. A restauração de Israel como nação é uma das profecias mais impactantes da Bíblia. Em Isaías 66:8, a pergunta é feita: pode uma terra nascer num só dia? E foi exatamente isso que aconteceu em 1948, quando Israel foi oficialmente restabelecido. Essa profecia já cumprida serve como uma peça central no quebra-cabeça profético, apontando para eventos futuros que ainda estão por vir. Em uma vila isolada, uma jovem chamada Miriam, descendente de judeus, descobre a história de seus antepassados enquanto lê a Bíblia. Ela sente um chamado para entender seu papel nessa narrativa maior. Miriam passa a estudar as Escrituras com fervor, percebendo como sua própria existência está conectada a eventos que moldaram a história. Miriam decide viajar para Israel, enfrentando obstáculos financeiros e emocionais. Sua jornada não é apenas geográfica, mas espiritual. Ao chegar, ela se sente parte de algo muito maior do que ela mesma, percebendo como a restauração de Israel não é apenas um fato histórico, mas uma profecia viva que continua a impactar o mundo. A restauração de Israel também trouxe consigo novos conflitos, desafios e promessas de cumprimento de outras profecias. Miriam, agora em Israel, testemunha o impacto global dessa nação pequena, mas tão importante. Em uma conversa com um rabino local, ela descobre uma conexão direta entre as promessas de Deus em Ezequiel 37, onde se lê sobre os ossos secos ganhando vida e o povo judeu retornando à sua terra ancestral. Ela começa a enxergar Israel não apenas como um lugar físico, mas como o palco central para os eventos futuros descritos na Bíblia. Enquanto explora os arredores de Jerusalém, Miriam encontra um grupo de pessoas de diferentes origens que compartilham uma fé comum. Eles estudam profecias juntos, com foco em passagens como Zacarias 14:2-4, que fala de um grande evento futuro envolvendo a Cidade Santa. Essa união de pessoas com diferentes histórias reforça a ideia de que a restauração de Israel não é apenas sobre uma nação, mas sobre um plano divino abrangente. Miriam começa a documentar sua jornada, escrevendo cartas para amigos e familiares sobre o que está aprendendo. Em uma dessas cartas ela escreve: Israel é a prova viva de que as palavras de Deus permanecem para sempre. Aqui, cada pedra parece contar uma história, e cada esquina ressoa com profecias que ainda estão por vir. Seu relato toca muitas vidas, inspirando outros a buscar uma conexão mais profunda com as Escrituras. O simbolismo de Israel como nação restaurada continua a impactar não apenas a vida de Miriam, mas também de milhares ao redor do mundo. Muitos passam a ver o retorno dos judeus à sua terra como um dos sinais mais claros de que as profecias bíblicas estão se cumprindo, preparando o cenário para o que está por vir. Poucas profecias bíblicas geram tanta discussão quanto a da reconstrução do Templo de Salomão. Em 2 Tessalonicenses 2:4, é mencionado que o homem da perdição se assentará no templo, declarando-se Deus. Essa reconstrução é esperada como um evento crucial no desenrolar das profecias do fim dos tempos. Apesar de ainda não ter ocorrido, os preparativos para esse momento já são debatidos entre estudiosos e religiosos. Imagine um jovem arquiteto chamado Daniel, apaixonado pela história bíblica, que se dedica a estudar os antigos planos do templo. Ele descobre detalhes surpreendentes sobre a arquitetura sagrada descrita em Êxodo e Crônicas. Motivado por sua fé,
Daniel começa a acreditar que seu trabalho pode desempenhar um papel na preparação para a futura reconstrução. Enquanto Daniel investiga documentos históricos, ele enfrenta oposição de colegas que ridicularizam sua crença em profecias. No entanto, em meio às dificuldades, ele encontra uma força especial ao meditar em Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse versículo se torna seu lema, guiando-o em sua jornada de fé e determinação. O trabalho de Daniel é interrompido por forças externas, como disputas políticas e tensões internacionais. Mesmo assim, ele persiste, acreditando que seu esforço não é apenas para um propósito humano, mas para algo divino. Seu exemplo inspira outros jovens a explorarem a conexão entre suas vocações e sua fé, mostrando que Deus pode trabalhar de maneiras inesperadas. Poucas profecias bíblicas causam tanto temor quanto a da marca da besta, mencionada em Apocalipse 13, 16, 18. Essa marca, que será essencial para comprar ou vender, simboliza um sistema de controle totalitário sem precedentes. Mas o que isso significa para as pessoas comuns? Como reagirão aqueles que escolherem resistir a esse controle, mesmo enfrentando graves consequências? Uma mulher chamada Ana, mãe de 2 filhos, vive em um mundo onde a marca já é obrigatória. Ela trabalha como professora, mas ao recusar a marca, perde o emprego e sua capacidade de sustentar sua família. Ainda assim, ela se recusa a abrir mão de sua fé, lembrando-se das palavras de Mateus 16, 26. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ana busca refúgio em uma comunidade clandestina formada por pessoas que também resistem ao sistema. Lá, ela encontra apoio, mas também enfrenta desafios diários. As privações são grandes e seus filhos frequentemente perguntam por que não podem viver como os outros. Em momentos de desespero, Ana encontra conforto ao orar e ao ensinar aos seus filhos histórias bíblicas de superação, como a de Daniel na cova dos leões. A resistência de Ana começa a atrair atenção indesejada. As autoridades tentam persuadi-la a aceitar a marca, oferecendo segurança e estabilidade para seus filhos. No entanto, Ana permanece firme, acreditando que sua fidelidade a Deus é mais importante do que qualquer conforto terreno. Sua história é um testemunho de coragem e fé inabalável, inspirando outros a seguirem seu exemplo. Apesar das dificuldades, Ana encontra força na comunidade que a acolheu. Juntos, eles vivem em constante oração e vigilância, aguardando o momento em que, segundo as Escrituras, o domínio do sistema da besta será destruído e a verdadeira justiça será restaurada. A vida de Ana e sua comunidade torna-se cada vez mais difícil. O mundo ao seu redor parece sucumbir ao sistema, onde a marca da besta é vista como um progresso inevitável. Ana observa antigos amigos e até membros da sua igreja cederem à pressão, acreditando que a sobrevivência justifica qualquer sacrifício. Ela, no entanto, se mantém firme, lembrando as palavras de Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ana começa a ensinar as crianças da comunidade clandestina, preparando-as para enfrentar um futuro incerto. Ela usa histórias bíblicas para transmitir lições de fé e coragem, como a história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que recusaram se curvar diante de uma estátua de ouro, mesmo sob ameaça de morte. Essas lições ajudam os jovens a entender que resistir ao mal, mesmo quando parece invencível, é uma escolha que honra a Deus.
Enquanto o controle do sistema da besta se intensifica, a comunidade enfrenta uma crise quando seus suprimentos começam a acabar. Ana e alguns outros decidem sair em busca de ajuda, sabendo que correm o risco de serem capturados. Em sua jornada, encontram outras comunidades de resistência, fortalecendo-se mutuamente e trocando recursos. Essa união inesperada os ajuda a sobreviver e mostra que a solidariedade pode florescer mesmo em tempos de grande opressão. O testemunho de Ana não é apenas sobre resistência, mas sobre esperança. Em meio ao sofrimento, ela e sua comunidade veem sinais de que as promessas de Deus estão se cumprindo. Eles acreditam firmemente que a destruição do sistema da besta é iminente e que aqueles que perseverarem até o fim receberão a recompensa prometida por Cristo. A profecia do retorno de Cristo é, sem dúvida, a maior esperança de milhões de cristãos ao redor do mundo. Mateus 24:30 declara: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória." Esse momento será o clímax de todas as promessas divinas, encerrando o domínio do mal e trazendo justiça definitiva. Imagine uma pequena vila onde os habitantes, enfrentando adversidades extremas, se reúnem todas as noites para orar e esperar pelo cumprimento dessa promessa. Entre eles está Elias, um homem que havia perdido a fé após uma série de tragédias pessoais. No entanto, ao ouvir as histórias de perseverança dos outros, ele começa a reconsiderar suas crenças. Uma noite, Elias tem um sonho vívido no qual vê uma luz brilhante no céu e uma voz que diz: "Eis que estou às portas." Ele acorda com o coração cheio de esperança e compartilha sua experiência com os outros. Essa visão renova a fé da comunidade, que passa a acreditar que o fim de seu sofrimento está mais próximo do que nunca. Os sinais preditos na Bíblia, como desastres naturais e divisões globais, tornam-se cada vez mais evidentes. Para Elias, cada evento não é motivo de desespero, mas uma confirmação de que as palavras de Cristo são verdadeiras. Ele começa a liderar estudos bíblicos, reunindo pessoas que também desejam se preparar para o grande dia. A vila inteira vive em expectativa, observando os céus e mantendo suas esperanças firmes. Para eles, o retorno de Cristo não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade iminente. Esse espírito de união e fé transforma suas vidas, mesmo em meio às dificuldades. À medida que os sinais descritos em Mateus 24, 7 e 8 se intensificam, terremotos, fomes e guerras, a vila de Elias se torna um refúgio para pessoas em busca de esperança. Ele abre as portas de sua casa para viajantes que perderam tudo, oferecendo não apenas abrigo, mas a palavra de Deus como conforto. Cada conversa é uma oportunidade de compartilhar a promessa do retorno de Cristo, reforçando a fé de todos que o ouvem. Um dia, um homem chega à vila, trazendo notícias de eventos inexplicáveis em uma cidade próxima. Luzes no céu, vozes misteriosas e um movimento crescente de pessoas se voltando para a Bíblia. Elias e outros líderes da vila encaram esses relatos como possíveis sinais do cumprimento das profecias. Em uma noite de oração, eles leem Apocalipse 22, 20. "Certamente venho em breve." Esse versículo se torna um mantra, repetido em cada reunião, inspirando os moradores a perseverarem. Entre os moradores da vila está uma jovem chamada Raquel, que havia perdido a esperança após a morte de seus pais. Com a ajuda de Elias, ela encontra força nas Escrituras, especialmente em Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
Raquel decide dedicar sua vida a ajudar os outros, tornando-se um exemplo de fé e resiliência para toda a comunidade. Embora enfrentem desafios constantes, a vila se mantém unida. Cada amanhecer traz um novo motivo para esperar, e cada pôr do sol é uma oportunidade para renovar a fé. Para Elias, Raquel e todos os outros, o retorno de Cristo é mais do que uma profecia. É a promessa que dá sentido a todas as suas lutas e sacrifícios. O juízo final é descrito como o momento em que Deus julgará toda a humanidade, separando os justos dos ímpios. Mateus 25, 31, 32 relata: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele. Essa profecia é ao mesmo tempo assustadora e esperançosa, dependendo de como cada um viveu sua vida. Imagine um homem chamado Miguel, que durante toda a sua vida ignorou as Escrituras e viveu apenas para si mesmo. No entanto, ao enfrentar um diagnóstico terminal, ele começa a refletir sobre o significado da vida e da eternidade. Um amigo de infância, ao saber de sua condição, decide visitá-lo e compartilhar as palavras de João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Essas palavras impactam profundamente Miguel, que decide dedicar seus últimos dias a buscar a Deus e reconciliar-se com aqueles que feriu. Ele começa a perceber que, apesar de seus erros, ainda há tempo para aceitar a graça divina. Sua história é um exemplo poderoso de que o juízo final não é apenas sobre condenação, mas também sobre redenção. Enquanto Miguel luta contra sua doença, ele compartilha sua jornada com outros pacientes, muitos dos quais também estão em busca de respostas espirituais. Suas palavras, repletas de arrependimento e esperança, inspiram outros a considerarem suas próprias vidas à luz das Escrituras. Mesmo em seus momentos finais, Miguel encontra paz, acreditando nas palavras de Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. O juízo final é retratado na Bíblia como um momento de grande revelação, quando cada ação será trazida à luz. Em Apocalipse 20:12, lemos: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Esse evento é um lembrete poderoso de que Deus conhece cada detalhe de nossas vidas e que nada fica oculto. Esse dia também é um chamado à responsabilidade. As Escrituras nos convidam a viver de maneira que possamos aguardar com confiança o momento do julgamento. Para aqueles que seguem os mandamentos de Deus, o juízo final é uma promessa de justiça divina, onde o bem triunfará sobre o mal, como descrito em 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que torna essa profecia tão marcante é que ela transcende a individualidade e abrange a humanidade como um todo. Não é apenas sobre o destino de uma pessoa, mas sobre o fim de uma era e o início de uma nova. O juízo final não é apenas um evento de temor, mas também de esperança para aqueles que aguardam a restauração da criação sob o governo de Deus. Essa expectativa de julgamento nos convida a refletir sobre o presente. Vivemos como se esse dia fosse real? Essa é a pergunta que muitos se fazem ao ler as Escrituras. A certeza de que Deus é justo e fiel dá coragem aos que perseveram, mesmo diante de um mundo cheio de injustiças. Após o juízo final, as Escrituras prometem um futuro glorioso, um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre.
Apocalipse 21:1 nos dá essa visão. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Essa promessa é a culminação de todas as profecias, onde a dor, o sofrimento e a morte não terão mais lugar. Esse novo começo representa mais do que um local físico. É um estado de existência completamente transformado. Tudo o que foi corrompido pelo pecado será renovado, e a comunhão com Deus será plena. Para muitos, essa profecia é o alicerce da esperança cristã, pois aponta para um futuro sem lágrimas e sem perdas, conforme descrito em Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Embora ainda vivamos em um mundo imperfeito, essa promessa serve como um lembrete constante de que nossa jornada não termina aqui. Assim como os israelitas olharam para a terra prometida com expectativa, os cristãos aguardam o dia em que essa visão se tornará realidade. Esse anseio molda a forma como muitos vivem suas vidas, escolhendo servir a Deus e ao próximo, mesmo em tempos difíceis. O novo céu e a nova terra também nos desafiam a olhar para o presente com novos olhos. Se tudo será renovado, como podemos ser instrumentos de transformação hoje? Essa reflexão nos aproxima da promessa divina e nos motiva a viver de forma que glorifique a Deus enquanto aguardamos seu retorno. A profecia do novo céu e da nova terra não apenas aponta para um futuro glorioso, mas também nos dá a certeza de que o plano de Deus será cumprido plenamente. Em Isaías 65:17, lemos: Vejam, eu criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Essa promessa demonstra que Deus não apenas restaura, mas faz novas todas as coisas, superando nossas expectativas mais profundas. Esse futuro é descrito com detalhes que despertam a imaginação e o coração. Um lugar onde não haverá mais pranto, onde a paz será abundante e onde cada pessoa viverá na presença de Deus. Essa visão nos lembra que a história humana não termina em tragédia, mas em redenção. Para os que creem, essa é uma razão para perseverar, sabendo que cada luta no presente terá seu propósito na eternidade. A profecia também nos desafia a viver em conformidade com essa esperança. Como podemos ser fiéis à visão de Deus para o futuro? As Escrituras nos incentivam a sermos agentes de sua luz no mundo, apontando para a restauração vindoura. Cada ato de bondade, cada escolha de fé e cada momento de devoção são reflexos do mundo que está por vir. Por fim, o novo céu e a nova terra nos mostram que a redenção não é apenas individual, mas cósmica. Toda a criação será transformada e o relacionamento perfeito entre Deus e a humanidade será restaurado. Essa visão não apenas nos inspira a olhar para o futuro com alegria, mas também nos convida a sermos testemunhas vivas dessa promessa aqui e agora. As profecias bíblicas não são apenas palavras antigas, elas são um lembrete poderoso de que Deus está no controle da história. Cada uma das profecias que exploramos aponta para um plano divino que culminará na vitória do bem sobre o mal, na restauração de tudo o que foi perdido e na união final entre Deus e seu povo. Enquanto aguardamos o cumprimento pleno dessas promessas, somos chamados a viver com esperança e fé, confiando que cada evento está nas mãos do Criador. Como diz Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É essa fidelidade divina que nos dá coragem para enfrentar os desafios do presente, sabendo que o melhor ainda está por vir. Que essas profecias sejam um lembrete constante de que, em meio às incertezas da vida, podemos confiar no plano de Deus. Afinal,
As palavras das Escrituras não apenas nos guiam, mas também nos garantem que, no final, Deus será glorificado e sua justiça prevalecerá.